Antes de nós ministrarmos a palavra, eu pedi agora para o Ministério do Louvor cantar um louvor. Eu gostaria que você, assim, se conectasse com o Senhor nesse momento. Não que você não estivesse conectado. Eu sei que o louvor aqui já ministrou o nosso coração, já falou muito conosco, já trouxe, talvez, revelação daquilo que você veio buscar. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele se faz presente nesse lugar. Quando a palavra de Deus diz que o vaso de barro, quando ele estava na mão do oleiro, primeiro Deus diz para Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro. E quando Jeremias ele desce à casa do oleiro, a palavra diz que Jeremias observava como o oleiro trabalhava com o barro. E diz que conforme o oleiro trabalhava com aquele barro, o barro ele ia se desmanchando e o oleiro refazia. Aquilo que não ficava bom, ele amassava e fazia de novo. Queridos, para estar na casa do oleiro, para se permitir ser moldado pelo oleiro, precisa ser filho dele. Nós precisamos ser filho. Para chegar na casa, para ter acesso à casa, somente o filho que tem esse acesso. E eu quero dizer para você que talvez, muitas vezes nós temos achado que nós somos filhos, mas quando o Senhor nos leva para a casa do oleiro, ao invés de nós nos colocarmos na roda para sermos manuseados pelo oleiro, nós estamos como Jeremias, talvez de longe apenas observando. E o Senhor está dizendo assim: olha, eu preciso que você se coloque como barro. Talvez você tenha olhado para a tua vida e tenha visto em você: não, eu sou um vaso nas mãos do oleiro. Mas esse vaso, queridos, talvez ele está cheio de buracos e rachaduras. E o óleo, ele está descendo. O óleo hoje, ele está sendo derramado. Mas o óleo não consegue se reter naquilo que está rachado. O óleo, ele não consegue permanecer naquilo que tem furo, naquilo que tem brecha. E o Espírito Santo hoje, ele começa a falar para nós assim: olha, o que eu tenho para te entregar é um óleo novo, mas eu preciso que você deseje se colocar sobre a roda, para que eu possa manusear você, para que eu possa fechar todas as lacunas, para que eu possa fechar todas as brechas, para que eu possa fechar todos os buracos, para que eu possa selar aquilo que talvez hoje não está conseguindo fazer com que a palavra do Senhor retenha, com que a mudança aconteça. Mas o Espírito Santo, ele diz para nós assim: só eu e você sabemos aonde estão as brechas da nossa vida. Quais são os buracos que têm impedido que o óleo seja derramado? Porque o óleo desce, queridos. O óleo hoje, ele é derramado sobre a igreja. A igreja somos eu e você. O óleo, ele está sendo derramado sobre a nossa vida. O óleo, ele está sendo despejado sobre nós. Mas às vezes nós temos deixado de absorver por conta daquilo que não está em perfeita condição. Que nós possamos deixar de sermos observadores e possamos ser o barro na mão dele, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Está sentado, Aleluia, no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o
o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, Aleluia. poderoso Oh, Senhor, Tu és poderoso, ó Pai. Deus, Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. poderoso Deus, Oh, minha alma anseia por ti. aleluia. Glória a Deus. Que possamos sim, Espírito Santo, nos rendermos, Pai, a Ti, ó Deus. Faça de nós, Senhor, segundo a Tua vontade, ó Pai. Sabemos, Deus, que muitas das vezes, Pai, que a Tua vontade prevalece sobre nossas vidas. Não está de acordo com aquilo que pensamos ou planejamos. Mas nós precisamos, Senhor, aprender a confiar em Ti, a depender de Ti, Pai. E isso, Senhor, diz respeito, Senhor, ao vaso que somos, Deus. Nos ajude, Senhor, a fecharmos, Pai, todo e qualquer tipo de brecha, Deus. Porque o óleo está descendo, Senhor, sobre a Tua igreja, Pai. A Tua palavra diz, Deus, que havia aquelas 10 virgens, Senhor. 5 delas, Senhor, eram nércias, Senhor, e 5 eram prudentes, Pai. Senhor, nos ajude, ó Deus, a sermos, Senhor, a igreja, Senhor, prudente, Deus. A igreja que está preparada, Deus, com um óleo fresco, ó Pai. A igreja que está preparada, Senhor, com vestes novas, com vestes limpas, com vestes, Senhor, de aprovação. Senhor, tira de nós, ó Pai, tudo aquilo que tem travado, Deus, a nossa vida, Pai. Tira de nós, Senhor, todas as manchas, Senhor, nos ajude, Senhor. E nos permita, Deus, vivermos cada dia mais, Pai, obedientes, Senhor, à Tua palavra. Não apenas ouvintes, Senhor, mas homens e mulheres, ó Deus, que obedecem aquilo que têm ouvido, aquilo que têm aprendido. E que o Senhor nos sustente, Pai, com graça, com fé, com perseverança, com retidão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. A Bíblia diz que toda vez que o inimigo ele ia tentar Jesus, a maior e única defesa que Jesus ia contra o diabo era através da palavra. O que fazia com que Jesus vencesse as tentações do inimigo era a palavra. E essa é a palavra para a nossa vida hoje. Aquilo que vai nos fazer vencer é a partir do momento em que nós conhecemos e praticamos. Não adianta nós conhecermos a Bíblia toda. O importante é nós conhecermos talvez um versículo
e obedecermos àquele. Muitas vezes nós ouvimos pessoas que conhecem toda a Bíblia, mas que não praticam. E outros que são pessoas com graus de dificuldade, mas que obedecem aquilo que está escrito no nosso manual. Em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, o capítulo 17. E quando eu estava preparando a palavra para o dia de hoje, comecei a pedir para o Senhor, né? O que o Senhor gostaria que a gente entregasse para a igreja. E diante disso, do Dia das Mães, eu queria algo que falasse conosco como mães. Mas eu entendo que aqui não é um público apenas feminino, seria uma palavra muito direcionada. Mas eu tenho certeza que o Senhor falará com cada um de nós, à sua maneira, com sabedoria, com graça, e que nós possamos reter aquilo que Ele tem para cada um de nós. E nessa noite o Senhor, Ele entrega uma palavra que nos ensina, ou que nos leva a compreender que nós mulheres, nós mães, nós precisamos entender também que existe o tempo que nós fazemos, mas existe o tempo que nós precisamos aprender a descansar no Senhor, a confiar no Senhor, em nome de Jesus. E lá no livro de Êxodo 17, a partir do versículo 8 diz assim: os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: escolha alguns homens e amanhã cedo vai com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte, segurando o bastão de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto do monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra e puseram perto dele para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, os seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. E assim Josué derrotou completamente os amalequitas. Amém? Só até aí. Aqui a gente vê a história de 4 homens que são citados por nome aqui na Bíblia: Josué, Moisés, Arão e Hur. Mas a gente percebe no início desse texto que Moisés, ele dá uma ordem para Josué. Ele diz para Josué assim: olha, Josué, você vai e escolhe alguns homens para que eles guerreiem contigo contra os amalequitas. Enquanto eu, Arão e Hur iremos ao monte para interceder, para que a guerra ela seja ganha. E a Bíblia diz que Josué, naquele momento, ele obedece aquilo que Moisés havia dito a ele. Assim como Moisés obedece aquilo que Deus havia dito a ele, para que subisse ao monte para orar em favor dos israelitas. E quando, então, ali Josué, ele pega esses homens escolhidos, a gente percebe o quê? Que Josué, ele não dá nome para aqueles que ele escolheu. São pessoas anônimas, mas foram pessoas essenciais para que eles conseguissem ganhar a guerra. E a gente percebe o quê? Que no momento em que Josué estava guerreando, Moisés subiu com Arão e Hur. E lá a Bíblia diz que enquanto Moisés ficava com os braços erguidos, os israelitas venciam.
Mas quando Moisés abaixava os braços, os amalequitas venciam. Aqui, queridos, a gente percebe que havia uma diferença de posição, uma diferença de propósito de cada pessoa. Eu acho que a palavra ela tem sido, está se encontrando de um tempo para cá uma com a outra. Eu me lembro da palavra que alguns irmãos deram nesses últimos cultos, e eu vejo que isso vem confirmando os propósitos, o tempo, as pessoas, o que o Senhor quer, aquilo que precisa estar junto, aquilo que não precisa, aquilo que concorda, aquilo que não concorda, aquilo que caminha para um propósito, aquilo que te tira do propósito. E aqui nós percebemos que Moisés, naquele momento, ele compreendeu o que Deus havia pedido a ele. E o que Deus havia pedido para Josué, para Arão e para Hur. É interessante a gente compreender qual tem sido o nosso papel hoje, como cristão, como homens, como mulheres, nos dias de hoje. Porque é muito claro que Josué, ele não fez o papel de Moisés. Moisés não guerreou no lugar de Josué. Arão e Hur não estavam sentados, não estavam com os braços erguidos naquele momento. Eles eram uma equipe que trabalhava junto, que era conectada. Era uma equipe que sabia o lugar de cada um, qual a posição de cada um. E aqui nós vemos que é interessante a gente perceber que enquanto Josué ele estava guerreando, a Bíblia diz que Moisés ele estava descansando. Moisés ele não estava guerreando. Moisés naquele momento ele estava descansando. A palavra diz ali no versículo 12, olha só, que quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra, algumas versões dizem que pegaram uma rocha, e puseram perto dele para que Moisés se sentasse. Olha que interessante. Aonde estava o cansaço de Moisés? O que cansava Moisés? As mãos, os braços que ficavam erguidos, em sinal de rendição. Mas diz ali que Arão e Hur, eles trouxeram uma rocha e puseram para que Moisés se assentasse. O que estava cansado eram as mãos de Moisés, mas eles trouxeram uma rocha para que Moisés se assentasse. E sabe o que esse texto fala conosco hoje? Que muitas vezes nós estamos assim. Nós estamos cansados. Nós estamos fazendo muita coisa. Nós estamos atropelando muitas coisas, as coisas não estão acontecendo. Nós estamos fazendo aquilo que o Senhor não nos pediu para fazer. E isso tem gerado cansaço na nossa vida. Mas quando nós entendemos, queridos, que existem pessoas perto de nós, que não são pessoas apenas que estão contemplando aquilo que nós temos, mas são pessoas que estão comprometidas com aquilo que nós temos, elas são pessoas que elas estão conectadas com o Espírito. E elas entendem o momento de cada coisa. Naquele momento, Arão e Hur, eles entenderam que o cansaço de Moisés era os braços, sim, mas que ele precisava se assentar sobre a rocha. Sabe o que acontece? Às vezes o nosso cansaço é tanto, que quando nós, ao invés de nós nos assentarmos na rocha, que é Jesus, descansarmos no Senhor, nós temos colocado estaca debaixo dos nossos braços, para nos fazer com que nós nos sentimos fortes o suficiente ainda. Arão e Hur, naquele tempo, queridos, eles perceberam que o cansaço de Moisés estava nos braços, mas eles não trouxeram estacas
para que os braços fossem descansados. Eles trouxeram uma pedra, uma rocha, para que Moisés se assentasse e pudesse descansar. E o mais interessante é que o texto diz que enquanto Moisés descansava, a posição de Arão e a posição de Hur permanecia a mesma. Mesmo Moisés sentado, os dois permaneceram um de cada lado, sustentando os braços de Moisés. Qual tem sido a nossa posição hoje? Será que muitas vezes nós não temos invertido aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer? Será que muitas vezes nós não estamos, o Senhor está nos pedindo para descansar e nós estamos guerreando como Josué? Será que muitas vezes o Senhor não tem nos colocado como mulheres, homens que estão do lado de alguém que precisa ser sustentado? Que precisam ter o apoio para que permaneçam com os braços erguidos para que a guerra seja vencida. Intercessores, intercessoras. Será que muitas vezes o Senhor não tem nos chamado apenas para dizer, olha, você tem a mim, que sou a rocha, e você pode se assentar aqui e descansar. Porque diz que toda vez que Moisés cansava, que ele abaixava as mãos, os amalequitas venciam. Mas quando Moisés erguia as mãos, os israelitas venciam. Muitas guerras estão sendo perdidas, porque nos momentos que nós devemos estar com as nossas mãos erguidas, nós temos cansado e temos baixado guarda. Sabe o que eu vejo? Que Moisés, quando ele nasceu, foi filho de Joquebede e Amrão é o nome do pai de Moisés. Amrão. E quando Moisés ele nasceu, houve o decreto para que todos os meninos que nascessem naquela época fossem mortos. E quando a mãe de Moisés, ela soube disso, ela pegou Moisés, colocou Moisés sobre um cesto. Mas diz a Bíblia muito clara que diz que Joquebede, ela pegou aquele cesto e ela revestiu o cesto com piche e com, me ajudem? Betume, piche e betume. Ela revestiu aquele cesto, colocou aquela criança e soltou aquela criança no rio. E sabe o que a gente percebe aqui? Que aquilo que foi revestido, o lugar a qual Moisés foi colocado, se fazia presente ainda de um revestimento espiritual, a qual Moisés viveu durante a sua vida adulta. Moisés, ele foi um homem chamado por Deus para libertar o povo do Egito. Ele foi criado numa família, talvez por tão pouco tempo, junto com sua mãe, com o seu pai, mas o suficiente do tempo para que ele aprendesse e compreendesse aquilo que era do favor de Deus, aquilo que não poderia ser negociado, aquilo que não poderia ser mudado na vida dele. Por isso, queridos, que hoje nós mulheres, vou falar para as mães aqui, nós precisamos compreender que Deus ele nos chamou para que nós possamos ser, sim, mulheres que estão dando cobertura, suporte para os nossos filhos. Mulheres que têm colocado os filhos hoje fora de casa, que têm entregue a essa sociedade, mas que eles estão cobertos, eles estão revestidos pelo betume, eles estão revestidos pelo piche, pela oração, pela entrega. E é isso que nós precisamos entender, que Deus ele nos chamou para que nós possamos fazer a diferença. Moisés, ele foi um homem chamado por Deus, obediente a Deus. Ele soube aquilo, compreender a voz do Senhor nos momentos da guerra, de batalha. Moisés entendeu que naquele momento em que Josué precisava guerrear, o lugar dele não era estar na guerra, era estar com as mãos levantadas, era estar sendo suportado, tendo suporte de pessoas que estavam ao seu lado.
E quando nós invertemos, queridos, a função daquilo pelo qual o Senhor nos chamou, as guerras, elas tendem a fracassar. Aí nós podemos olhar lá a história de Davi. Davi, no momento em que precisava estar na guerra, ele estava no palácio. Davi, ele não foi guerrear no tempo de guerra. No tempo em que os reis precisavam estar em guerra, Davi ficou no palácio. Davi estava no palácio. E a Bíblia diz que Davi, ele passeava sobre o palácio, até que ele se depara com uma mulher tomando banho. Quando nós estamos, queridos, nos lugares errados, na hora errada, todas as coisas vêm para nos corromper. Como que é que nós ficamos quando nós estamos passeando? Completamente vulneráveis, levados a observar as coisas à nossa volta, não é assim? A gente fica vulnerável, você olha uma coisa, mostra aqui, mostra outra lá, você não fica focado. E a palavra de Deus diz que Moisés, ele passeava sobre o terraço do palácio. Ou seja, Moisés, ele estava vulnerável. Davi, né? Ele estava vulnerável àquilo que poderia acontecer com ele. Foi então que ele se depara com Betseba, e ele manda chamar, e ele se deita com ela. Dali a pouco ela vem com a notícia de que ela havia engravidado, e houve todas as consequências na vida de Davi. Um homem segundo o coração de Deus, que precisava estar guerreando, mas naquele momento estava contemplando daquilo que Deus havia concedido a ele. Por isso que a palavra de Deus diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Tem coisas, queridos, que é lícito para nós fazer, mas às vezes não nos convém fazer naquele momento. Não nos convém fazer naquele tempo. E o Senhor tem nos falado isso. O Senhor tem dito isso para a igreja. O Senhor tem nos ministrado sobre isso. Qual tem sido o nosso propósito? Qual tem sido o meu chamado? Para que o Senhor tem me colocado aqui nessa terra? Por que o Senhor um dia me alcançou em bilhões de pessoas que hoje estão no mundo? Qual o propósito do Senhor me trazer aqui nessa noite? Você já parou para pensar qual é o propósito de Deus trazer você aqui, trazer a mim aqui hoje? É para dizer para nós, olha, você é um escolhido, você é filho, você precisa ir para a casa do oleiro, você não precisa mais apenas contemplar, você precisa se colocar diante dele. Você precisa saber qual tem sido a tua posição de guerra, qual tem sido a tua posição de intercessor, qual tem sido a tua posição de sustentador de alguém que Deus tem colocado diante de ti. Às vezes os nossos papéis, eles estão invertidos e as coisas não estão acontecendo, e nós começamos a nos frustrar, a desistir, a sermos desenganados, achando que Deus não é conosco. Mas não é a função de Deus. O que fez Davi e esses homens vencerem a guerra foi a obediência que eles tiveram na palavra. Eles obedeceram aquilo que Deus havia dito para Moisés. Josué obedeceu o que Deus havia dito para Moisés. E nós precisamos compreender, queridos, que existe um tempo para todas as coisas. Se Deus nos chamou para ir, vamos. Se Deus nos mandou ficar, fique. E fique tranquilo, fique em paz. Eu falei na reunião de mulheres, no último encontro que nós tivemos, eu falei para elas sobre o papel, as 3 passagens que nós contemplamos de Maria, a qual dizia que Maria, no momento em que Jesus chega na casa de Marta e Maria, enquanto Marta, ela estava preocupada em servir Jesus, Maria, ela se dedicou a estar
sentada aos pés do Mestre. Se o descanso, queridos, não fosse um mandamento, o próprio Deus não teria descansado. Maria aprendeu a descansar. Maria nos ensinou a descansar. Maria nos disse: olha, o Mestre está aqui, esse é o momento que eu preciso contemplar da presença dEle. A outra passagem é quando quando Lázaro morreu, lá em João 11, diz que quando Lázaro morreu, Jesus foi chamado para ir aonde Lázaro estava, e quando Jesus chega, diz que Marta sai correndo ao encontro de Jesus, e diz para ele: Mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E lá no versículo 20, João 11, 20, diz assim: quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Maria ficou sentada em casa. Olha a contemplação que existe no descanso, queridos. Como existe tempo e propósito para todas as coisas. Tem coisas na nossa vida que nós precisamos aprender a descansar. A sentarmos na rocha e desfrutarmos da presença dEle. A outra passagem de Maria é quando Maria chega à casa de Simão. E ali está Jesus ensinando. E Maria chega com o vaso de alabastro. E diz que ela quebra aquele vaso aos pés de Jesus. E ela se lança aos pés dele. Mais uma vez, Maria faz o quê? Ela descansa, ela se lança aos pés do Senhor. Nós precisamos compreender, queridos, qual tem sido o tempo em que nós estamos vivendo. Porque quando nós estamos cansados, a tendência é que nós perdemos a nossa guerra. A Bíblia diz que Esaú estava no campo. E quando Esaú chega em casa, Jacó havia preparado uma comida deliciosa. Uma comida que ele gostava. E ele diz para o irmão: olha, me dá um prato de comida. Eu estou cansado. Trabalhei o dia todo. E naquele momento, Jacó diz para ele: olha, eu te dou o prato de comida, mas você precisa me dar o teu direito de primogenitura. E ele falou: do que me importa eu ter o direito de primogenitura se eu vou morrer de fome? Eu troco contigo. E ali, no momento em que Esaú estava cansado, ele acaba perdendo uma bênção de primogênito que era lançada sobre ele, como o filho de Isaac. O cansaço, queridos, nos faz aceitar qualquer prato que nos é oferecido. Quando nós estamos cansados, nós aceitamos qualquer tipo de convite. Quando nós estamos cansados, nós comemos qualquer tipo de alimento serve. Quando nós estamos cansados, qualquer lugar está bom para a gente sentar. Mas o Senhor está dizendo: olha, talvez você tenha sentado em lugares e em mesas que eu já pedi para que você saísse, para que você se levantasse, para que você não permanecesse. Eu sempre falo, o ambiente corrompe. O ambiente nos corrompe. Quem são as pessoas que estão à nossa volta? Será que hoje nós podemos dizer que nós temos Josués na nossa vida? Que são homens, que são mulheres que estão guerreando em nosso favor? Que estão guerreando para que as bênçãos se acheguem ao nosso povo? Será que nós temos Josués que estão perto de nós? Que ouvem a nossa voz e que entendem o momento pelo qual nós estamos passando ali? Será que hoje nós temos Moisés, que são intercessores, que estão lá com as mãos erguidas,
orando por nós, abençoando a nós e dizendo: olha, você vai vencer. Você é uma mulher vencedora. Você é um homem vencedor. Será que nós temos Moisés que tem palavras de afirmação para nós sobre quem nós temos sido? Será que nós temos pessoas que nós podemos confiar, que estão do nosso lado, como Arão e Hur, que sustentam os nossos braços quando nós estamos cansados, que nos oferecem o descanso e que primeiro entendem qual tem sido a nossa necessidade? Porque às vezes, queridos, aqueles que contemplam, mas que não nos comprometem, não são pessoas comprometidas com nós, mas apenas contemplam aquilo que nós temos, são pessoas que nos levam à distração. São pessoas que ficam bajulando e que nos levam a nos distrair. Quando na verdade nós precisamos de Arão e Hur, que eles vêm ali, nos sustentam, nos colocam sentado. Mas a posição deles não muda. Eles sabiam, eles colocaram Moisés sentado, mas eu acredito que eles permaneceram em pé, segurando os braços. Ou seja, você pode estar sentado, mas eu estou do teu lado em pé, segurando nas tuas mãos. Sabe, nós temos tido falta de pessoas assim comprometidas com aquilo que Deus tem nos pedido. Nós temos tido falta. Nós hoje temos muitas pessoas que contemplam, mas não temos pessoas que se comprometem. Nós temos pessoas que gostam, que se agraciam, mas não são comprometidas com aquilo que o Senhor tem nos dirigido a fazer. E hoje Deus, Ele está dizendo para nós: olha, saia do lugar de observador e passe a ser um filho que se coloca em meio à roda, para que o oleiro venha trabalhar, para que o oleiro venha dizer: oh, aqui existe rachaduras, por isso que eu não consigo fazer. Aqui existe brechas, por isso que eu não consigo derramar, por isso que você não retém o óleo. O Senhor tem nos chamado e tem dito para nós: entenda qual tem sido a tua posição hoje. Qual o tempo que você tem vivido. Deus, Ele não está interessado nas nossas mãos. Deus, Ele está interessado com o nosso coração. E às vezes nós confundimos aquilo que nós temos feito com mãos, do que aquilo que o Senhor tem nos pedido como coração. E nessa noite o Senhor diz para mim e para você: olha, se coloque diante da minha presença. Me permita mostrar qual tem sido a posição que você precisa ocupar no tempo de hoje. Se é estar em guerra, se é estar aprendendo a descansar. Porque como é difícil a gente aprender, a gente descansar. Como é difícil a gente descansar. Eu falo, é mais fácil a gente aprender a fazer do que aprender a descansar. Às vezes a gente acha que a gente não é digno de descansar. Não é assim? Às vezes a gente olha para dentro de nós e pensa assim: meu Deus, mas como que eu vou descansar? Eu não sou digno de descansar. Eu não sou digna de adquirir ou de fazer isso. Porque eu aprendi tão assim a fazer, que às vezes quando Deus nos proporciona algo, a gente olha para dentro de nós e pensa: não, deve estar errado, isso aqui não é para mim. E Deus, Ele tem nos ensinado. Deus, Ele tem confirmado isso nessa noite para nós. Aprenda a descansar. Aprenda a usufruir daquilo que está sendo oferecido para você. Moisés, talvez naquele momento, ele nem sabia o porquê que eles estavam fazendo aquilo, Arão e Hur. Mas Arão e Hur discerniram no espírito aquilo que o líder deles precisava. O descanso não era nas mãos, mas talvez o descanso era no coração. Era dizer para ele: olha, você pode se assentar aqui, que nós permaneceremos segurando as tuas mãos erguidas.
E eu quero concluir a palavra dessa noite em reafirmar para mim e para você que Deus, Ele conhece a intenção do nosso coração, que Deus, Ele sabe quem nós somos, que Deus, Ele sabe naquilo que nós temos crido, aquilo que nós temos buscado, aquilo que precisa acontecer, as pessoas que Deus precisa tirar, mas também as pessoas que Deus precisa colocar, as pessoas que precisam ser substituídas, as pessoas que precisam ali ser diferenciadas no tempo em que nós estamos vivendo. Não é por falta de nós ouvirmos aquilo que Deus tem dito, que nós não temos feito. Mas muitas vezes é por negligência de não querer mudar a posição que nós estamos. Em achar que nós nascemos apenas para fazer aquilo. Mas não. Deus, Ele diz para nós hoje: eu posso mudar tudo, se assim você desejar. Porque o óleo está sendo derramado sobre a igreja. Mas nós precisamos nos ater àquilo que nós podemos fazer e aquilo que nós precisamos deixar. Aonde nós devemos estar e aonde nós devemos sair. De lugares que Deus tem nos mostrado, e eu sei que o Espírito Santo já tem mostrado. Hoje mesmo nós estávamos lá na casa do meu pai, veio meu tio lá de Foz, e ele estava falando assim, a última vez que eu saí de casa foi para vir aqui. Ele falou, que já faz um tempão. Ele falou, eu gosto muito de ficar em casa, porque ele trabalha no Paraguai, então ele vai para Foz e gosta de ficar na chácara dele lá. E aí ele falou assim para o pai, mano, sabe aqueles amigos que eu tinha? Eu não tenho mais nenhum. Ele falou, não tenho mais nenhum. Eu entendi, olha só, e ele não é cristão. E ele disse assim, eu entendi que aquelas pessoas, elas não podiam mais fazer parte da minha vida. Ele falou, então hoje eu prefiro ficar na minha casa com a minha família do que ser rodeado por pessoas que se diziam amigos. E é assim, queridos, às vezes nós temos o discernimento, mas nós não conseguimos abrir mão daquilo que muitas vezes tem nos favorecido. E é isso que Deus, Ele precisa nos ensinar. Que tem coisas que precisam sair. Tem portas que precisam fechar para que outras sejam abertas. Tem pessoas que precisam sair da nossa vida para que outras pessoas cheguem. E assim somos nós também. Eu sempre digo que numa construção existem as estacas de madeira e existem as colunas que são de concreto. As estacas, elas são aquelas que são colocadas para dar sustentação para as coisas altas. Mas que vai chegar um momento da construção que elas serão removidas. Mas os pilares que são construídos, esses nunca mais saem. E assim são pessoas na nossa vida. Existem pessoas que são como estacas. Elas vão nos auxiliar naquele período de tempo. Dali a pouco elas vão ser removidas daqui e vão fazer parte lá de outra construção. Mas existem as colunas que serão permanentes. E é isso que nós precisamos identificar. Quem são as estacas na nossa vida? E quem são as colunas permanentes que Deus tem nos confiado? Não segure as estacas. Não retenha as estacas. Ela precisou fazer parte da tua construção naquele momento. Mas dali por diante ela vai servir em outra obra. Mas as colunas, valorize elas, porque elas vão te dar a sustentação do início da obra até o dia de sempre. Que
que são aquelas pessoas, sabe, que às vezes te viram pequeno, foram amigos, viram você estudando, cursando uma faculdade, de repente te viram casando, de repente te viram tendo filhos, de repente te vê no seu trabalho sendo promovido, de repente são pessoas que te vê ali, né, no teu tempo de contemplar da tua aposentadoria, e essas pessoas nunca saíram da tua vida. Essas são as colunas que Deus colocou, que viveram uma história contigo, que contemplaram dos momentos bons, dos momentos difíceis, mesmo não estando tão ligadas, tão presentes, mas quando você vê, você sabe, olha, essa daqui foi uma coluna que Deus me deu. Eu identifico como uma coluna, porque entendeu, contemplou comigo desde o início até o dia de hoje. Mas aquelas que são estaca, queridos, aprenda a deixar ir, porque talvez nesse tempo que nós deixamos ir, é o tempo que Deus vai nos proporcionar o descanso, pelo qual Ele tem nos oferecido, o descanso que o Senhor tem colocado diante de nós e que talvez nós não conseguimos desfrutar, porque as estacas, elas estão o tempo todo sendo colocadas e tiradas, e hoje é isso que o Deus, Ele tem entregue para nós, é nos fazer compreender, em que momento, em que tempo, quem eu tenho sido, qual o meu chamado diante do Senhor, aonde Deus tem me colocado, quem são as pessoas que estão à minha volta, eu tenho sido abençoada por elas, ou essas pessoas, elas têm contemplado às vezes de coisas que eu tenho para oferecer, mas elas não são pessoas comprometidas com aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento e dizer que Deus, Ele conhece a intenção do nosso coração, que Deus, Ele sabe quem nós temos sido, aonde nós estamos, aonde Deus deseja que nós chegamos. E nós precisamos pedir para que o Espírito Santo, Ele nos mostre. Seja um abençoador, querido, das pessoas, das colunas que Deus tem colocado diante de ti. Seja um Ur e um Arão que sustentam as colunas que Deus tem colocado diante de ti. E eu quero concluir dizendo que no início desse texto diz que Moisés disse para Josué, escolha alguns homens para que vão à guerra contigo. E eu quero dizer para nós hoje, concluir dizendo que alguns homens foram escolhidos por Josué. Alguns homens anônimos. Eu quero dizer para as mulheres, algumas mulheres que aqui estão, são anônimas. Os anônimos, eles vencem. Os anônimos nem sempre eles aparecem, mas eles ajudam no momento da guerra. Muitos anônimos são vitoriosos. Eles não precisam aparecer, mas a vitória, a bênção que eles carregam, eles fazem com que a vitória seja ganha por todos. Mães anônimas com grandes chamados. Talvez se hoje olhe para a tua vida, você pense, mas eu sou apenas uma mãe. Eu quero dizer que talvez esse seja tua prioridade de chamado por Deus. Ser uma mãe. A mãe de Moisés fez toda a diferença na vida dele. Maria, a escolhida para ser mãe de Jesus, fez toda a diferença na vida de Jesus. Às vezes nós não valorizamos, às vezes nós olhamos apenas para o fruto, mas nós não contemplamos aquilo que tem por trás. E eu quero dizer que você, mãe anônima, você tem muito valor.
você foi agraciada e um dia dentro de você teve 2 corações que bateram juntos. Quem tem maior graça do que isso? Tem umas que tiveram 3, 4. Qual a maior dádiva do que poder proporcionar uma vida sendo gerada dentro de você? Que nem a medicina consegue explicar. As mães aqui que estão, a Andressa talvez é a mais recente mãe, mas cada consulta que a gente vai, a gente percebe que algo novo é formado. Uma você vê lá, você vê apenas um embrião, um coraçãozinho, de repente você vai, você já vê que está nascendo um bracinho. Na outra você vê que tem dedos, e os médicos começam a contar os dedos, ó. Os dedos das mãos estão perfeitos, os dedos do pé estão perfeitos. Eu me lembro que das meninas eu fui, um dia o médico falou, olha, aqui está o estômago. Meu Deus, eu falei, como estômago? Não lembro, talvez alguém que é da saúde me ajude aqui, o mês que tem, mas é muito pequenininho. E já tem estômago, já tem bexiga. Meu Deus, dali a pouco já tem o pulmão. As meninas tinham um soluço, às vezes eu estava fazendo ecografia, elas estavam soluçando dentro da minha barriga. Como pode isso? Como pode? Quem explica? Então, às vezes a gente pensa que não existe valor para aquilo que nós temos feito. E hoje Deus diz, olha, você mãe anônima, você tem muito valor. Talvez você está aqui, você está cuidando de um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, que amanhã depois vai ser visualizado. Porque Deus vai chamar, mas por quê? Porque teve respaldo de uma mãe anônima, que estava ali, guardando, sustentando, sendo bênção, revestindo com betume, com piche, colocando o filho ali dentro. Mães anônimas, que vencem as guerras todos os dias. Mães anônimas que vencem guerras todos os dias. Nós sabemos que talvez hoje o maior desafio que nós temos é sim criarmos filhos. É desafiador. Mas não existe preço que pague. Não existe preço que pague a graça de você poder gerar, de você poder cuidar e estender e falar assim, olha, antes de ser meu, Deus confiou a mim. É do Senhor e Ele me presenteou para que eu cuidasse. Eu preciso fazer da melhor maneira. Mães anônimas que impulsionam gerações. Você é uma mãe que vai impulsionar a geração do teu filho. Você precisa ter isso convicto no teu coração. Que aquilo que você tem ensinado vai impulsionar a próxima geração. Esse tempo que nós estamos vivendo aqui é nosso tempo. Daqui uns anos serão as nossas crianças que estão lá, que estarão sentadas aqui. Sabe que esses dias eu fiquei pensando, na frente da nossa casa, bem na frente, mora a secretária da escola da Rebeca. E ela já é uma senhora. E eu olhando aquela mulher, ela chega, ela sai cedo, a Rebeca está indo, ela vai para a escola de carona, ou ela passa a pegar outras professoras, e eu fiquei observando aquilo, e eu mesma assim me peguei pensando, né, olha, hoje ela está servindo talvez o lugar que ela estudou, talvez ela nunca imaginou servir naquele lugar. E quantas pessoas que a gente encontra, que diz para nós, olha, eu conheci você quando você era bem pequenininha, nunca imaginou qual seria o futuro. E assim é as nossas crianças que lá estão. Nós não sabemos qual será o chamado delas. Mas nós entendemos que nós, mães anônimas, temos a função de fazer com que a geração delas seja melhor do que a nossa. Nós precisamos entender que o nosso nome, ele está escrito no céu. O nosso nome, ele foi chamado por Deus. E é isso que Deus ele nos oferece hoje.
em dizer para nós, olha, se há algo que eu posso demonstrar como verdadeiro e puro amor, é quando nos é entregue uma criança, nos é colocado um filho. Hoje de meio-dia, quando nós orávamos, né, pelas mães lá em casa, estava então a Maria Júlia, a Rebeca e a filha do meu tio, e nós começamos a orar pela vida delas, profetizando os filhos que elas terão. E eu creio nisso, que Deus vai abençoar elas com filhos, para que elas possam experimentar essa dádiva, essa alegria. Porque a partir do momento que nos é entregue, talvez a gente nunca entenda como que vai ser, mas depois que nós temos, nós não se imaginamos mais sem. Ninguém se vê mais sem. E nós fazemos aquilo que é melhor. Por isso eu quero dizer para você, mãe, não se culpe. Não se culpe por aquilo que você não fez. Mas se agracie com aquilo que Deus confiou a ti. Olhe para aquilo que Deus confiou a ti. E entenda que talvez hoje o que Deus quer de você não é as tuas mãos. Deus está oferecendo descanso para o teu coração. Deus está oferecendo a graça dele sobre o teu coração. Em dizer para ele, olha, a rocha está sendo colocada diante de ti. Aprenda a sentar, a desfrutar e a descansar. Porque eu vou confiar a você um Zarão e um Ur, que vão sustentar os teus braços erguidos, para que a guerra, ela seja todos os dias vencidas, em nome de Jesus. Amém? Antes de nós encerrarmos, eu gostaria de orar pelas mães que aqui estão. Se você puder vir aqui na frente, se você deseja, né? Não quero te cobrar isso, mas se você deseja, eu gostaria de chamar todas as mães aqui na frente. Nós vamos estar cantando, mas eu quero que as mães venham aqui. Olha quantas mães! Meu Deus! A igreja é formada de mães! Glória a Deus! Olha o privilégio, mulherada! Olha que coisa mais linda! Que bênção! Vou chamar o Jorge aqui, Jorge, para você vir fazer uma oração pelas mães. Tá, eu vou pedir para o Jorge vai orar, aí a gente vai fazer uma foto, tá? Olha lá. Obrigado, Senhor. Obrigado primeiro por essa palavra. Que a palavra não seja apenas lançada aos ventos, mas que seja incrustada no nosso coração, para que a gente, durante essa semana, pratique aquilo que foi ministrado. E obrigado, Senhor, por todas essas mães. Obrigado pela vida delas. Obrigado pelo que o Senhor confiou a elas, Senhor, e que o Senhor coloque, assim como foi dito, coloque no coração delas o descanso que o Senhor lhe proporciona, e que a maternidade que o Senhor concedeu a elas exalte e exale para fora, para os filhos, para os netos, para os irmãos, para os outros membros da família, para esses membros da igreja, Senhor, para que através do exemplo da maternidade delas, o amor que elas exalam se contagie por toda a igreja e por todo o mundo, Senhor, porque o amor que o Senhor colocou na vida delas é o exemplo do amor que o Senhor tem por nós. Então que a vida delas seja abençoada, Senhor. E eu peço aqui, pela autoridade que o Senhor concedeu a essa igreja, que se qualquer espírito contrário à tua palavra, espírito de angústia, espírito de depressão, espírito de doença,
espírito de tristeza, eu determino que vá embora agora da vida dessas mulheres, e permaneça somente o teu espírito, Senhor, espírito de alegria, espírito de amor, espírito de saúde, espírito de maternidade, espírito de mordomia da casa, Senhor, espírito de esperança, espírito de fé, permaneça sobre a vida dessas mulheres, Senhor, e que não saia mais, que a partir de agora eu profetizo que cada uma delas, Senhor, vai enraizar a palavra que foi ministrada no dia de hoje, e elas entenderão que a rocha que descansa a vida delas é Jesus. Então, que o descanso também permaneça sobre a vida delas, Senhor, e que elas possam contemplar, e não apenas se preocupar em fazer, mas contemplar a vida, a maternidade que Deus deu sobre a vida de cada uma, Senhor. Peço isso em teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Pedir para que vocês permaneçam, vocês vão receber uma lembrancinha do ministério, da nossa igreja, que Deus possa abençoar cada uma, que você possa se sentir no teu coração, que você esteja, depois de receber, mulheres, que você ore com a mulher que está do seu lado aí, abençoa a vida dela, profetiza sobre a vida dela, em nome de Jesus. Nós já vamos juntar aqui para uma foto, depois que todas receberem. Uau! Que lindo! Como assim tão rápido? Meu Deus! Ah, que lindo! Olha lá a formiga. Que lindo! De agora? Olha esse povo, que chique! Deu certo? Todo mundo recebeu ou ainda falta? Vamos juntar aqui só para uma foto? Você consegue segurar aí? Sua lembrancinha. Vamos juntar. Cadê as mulheres das pontas? Venham para cá. A Ali, a Priscila. Vem mais. Eu acho que dá para baixar aqui, né, Pri? Tu consegue baixar? Quem consegue baixar? Baixar é fácil. Tá. Mulheres, só um pouquinho, presta atenção em mim aqui, ó. Quem não fez a foto no painel, eu peço que vá, que elas vão fazer a foto e já vão entregar para vocês, ok? Ninguém vai embora sem foto. Alguém ficou sem bombom? O Jorge. Vai lá, para quem? 1, 2, 3. Olha lá. Uhul! Deus abençoe cada uma. E aqui, olha, as fotos vão ser passadas agora no telão, e as mães que não fizeram, passem ali no painel para fazer a sua fotinho, ok? Abençoa a mulher que está do seu lado, essa mãe, profetiza sobre a vida dela, que Deus nos dê uma semana de bênçãos, vitórias, em nome de Jesus, em nome de Jesus. As minhas mãos eu quero